Salmo de número 101. Vamos ler juntos? Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Glória a Jesus. Irmãos, essa tradução que foi lida é a tradução revista e corrigida. É uma tradução um pouco antiga, mas ela é mais comumente usada pelos crentes. Existe uma outra tradução mais moderna que se chama Nova Versão Internacional. Ela tem algumas palavras que ficam um pouco mais claro de entender. Eu vou ler novamente o Salmo nesta outra versão. Eu peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia e ouça nesta outra tradução que é um pouquinho mais moderna. Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Eu repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Senhor amado, abre o nosso entendimento, o nosso espírito e alimenta-nos a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Diga glória a Deus. Glorificado seja o Senhor. Irmãos, este salmo, diz ali no cabeçalho, Salmo de Davi. Davi promete a Deus andar perante Ele com sinceridade e opor seus inimigos. Nós não temos a história exata de cada salmo, mas aqui os estudiosos presumem que foi escrito no início do reinado de Davi, quando ele conseguiu conquistar a cidade de Jerusalém. Isso está escrito lá em 2 Samuel capítulo 5. Conseguiu tomar a cidade dos Jebuseus, os habitantes originais daquela terra, e era uma fortaleza inexpugnável, mas o Senhor concedeu esta vitória. Davi ali entrou, ele colocou a capital do reino de Israel. Eles presumem isso porque diz ali o versículo 2, quando virás a mim. Davi tinha o desejo da presença do Senhor, e na época a presença do Senhor era simbolizada pela arca, e a arca realmente foi para Jerusalém, porque Davi fez ali uma tenda para a arca do Senhor. Então este salmo foi anterior a isso, bem no início do reinado de Davi. Irmãos, e Davi, um homem segundo o coração de Deus, diz 2 Samuel 23, o próprio Davi disse, o Espírito do Senhor falou pela minha boca. Irmãos, 2 Samuel 7, Davi propôs no coração edificar o templo ao Senhor. Deus não o permitiu porque ele havia sido um homem de muitas guerras, mas Deus atendeu este desejo de seu coração, e Deus fez com que o filho de Davi construísse este templo. Diga glória a Jesus. Ainda há poucos dias atrás tivemos a pregação do Salmo
10:17, Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos, confortarás o seu coração, os seus ouvidos estarão abertos para eles. Diga glória a Jesus. O desejo do coração de Davi, Deus nunca tinha pedido a construção de um templo, mas houve aquele desejo, então o Senhor ouviu. Então, irmãos, isso significa que Davi meditava com o Senhor, ele tinha comunhão com Deus, ele pensava com Deus. Por isso que ele escreveu no Salmo 1, e nela medita de dia e de noite, a minha meditação ao seu respeito será suave. Diz em outro salmo, Davi também diz assim, de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Davi começava a louvar ao Senhor e entrava em espírito e começava a falar em mistérios com Deus, já na velha dispensação. Ele disse num dos salmos o seguinte, decifrarei meu enigma na aspa, abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da eternidade. Salmo 78, diga glória a Jesus. Davi começava a louvar ao Senhor e começava a entrar em pensamentos muito profundos. Também no Salmo 139 que ele diz assim, quão profundos são, ó Deus, os teus pensamentos e quão preciosos são para mim. Porque Davi começava a meditar e ele entrava nos pensamentos de Deus. Irmãos, e este aqui é mais um exemplo disso, que Davi, numa meditação sua, derramando o coração diante de Deus, derramando aquilo que realmente ia na sua alma, quando ele derramou, irmãos, ele falou coisas que o Espírito Santo ungiu e inspirou, e acabaram sendo gravadas estas coisas na palavra do Senhor para sempre. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando o servo de Deus consegue entrar na presença do Senhor e consegue derramar a sua oração secreta, quando ele consegue derramar do íntimo do seu ser, por isso que Jesus falou daquela mulher que ungiu com aquele perfume no jantar em Betânia, e Jesus disse que onde fosse anunciado o Evangelho, seria dito o que aquela mulher fez para a sua memória. Irmãos, porque aquilo ali é um exemplo muito profundo da adoração, da devoção a Deus, quando a pessoa consegue derramar do mais profundo de seu ser. Irmãos, e nós sabemos, quando nós oramos, e a oração está meio estranha, e nós sabemos quando nós conseguimos nos derramar perante o Senhor. Irmãos, é quando nós conseguimos ser nós mesmos diante de Deus, quando as nossas palavras não são ensaiadas. Diga glória a Jesus. Irmãos, daí sim conseguimos nos expor, derramarmos-nos, e aí sim o Senhor nos ouve. Irmãos, aqui é Davi fazendo propósito diante de Deus. Ele estava prestes a instaurar um reino, a governar uma nação, e ele estava se derramando diante do Senhor, falando aquilo que ia em sua alma, em seu espírito, aqui a sua real intenção, ele estava colocando diante do Senhor. Diga glória a Jesus. Como ele iria governar, como ele iria viver, como seria a sua vida, é disso que ele está falando neste salmo, que ele seria íntegro, que ele iria tirar os perversos de sua presença, que ele iria buscar também as pessoas íntegras, as pessoas de conduta reta, para que estivessem assessorando-o. Então ele estava falando isso. Diga glória a Jesus. Ele estava derramando, irmãos, era exatamente isso que ia em sua alma, em seu espírito, e tanto Deus se agradou que ficou aqui registrado e impresso para sempre. Davi estava fazendo propósito diante de Deus. Repita comigo, o crente tem que ter propósitos diante de Deus. Irmãos, muitas coisas nós fomos perdendo com o passar dos anos, e algo que se perdeu no mundo moderno foi o caráter, a conduta, a palavra reta, ilibada, confiável. Irmãos, chavões dos crentes que com aparência de piedade, e na verdade eles foram muito
prejudiciais, foram muito nocivos. Ai, pastor, né? Eu sou muito falho, eu sou muito pecador, né? Todos nós somos pecadores, eu sou muito pequeno. Irmãos, e essas palavras podem servir de esconderijo para pessoas tratantes, para pessoas que falam e não cumprem, e depois, eu sou pecador mesmo. Irmãos, só que está escrito, seja o vosso dizer sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, repita comigo, o crente tem que ter palavra. Irmãos, certos textos são absorvidos pelos crentes na sua forma negativa, não na sua forma edificante. Eclesiastes 5 diz assim: é melhor não votar do que votar e não cumprir, porque Deus não se agrada de tolos. Irmãos, o que esse texto está querendo exortar? Não ter votos frívolos, levianos. Irmãos, voto, para quem veio do catolicismo, pode ser conhecido mais como promessa, mas é melhor falar voto. Diga glória a Jesus. Fazer votos diante do Senhor. O texto de Eclesiastes 5 exorta a não ter votos levianos, mas ele não está dizendo para não fazer, porque tem textos expressos dizendo que o crente tem que andar com propósitos diante de Deus. Atos 11, quando Barnabé chegou na cidade de Antioquia, viu ali os gentios convertidos, ele ficou alegre, e ele exortou a todos a que permanecessem na graça de Deus com propósito de coração. Salmo 108:1, preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Esse preparado quer dizer, eu já elaborei, eu já conversei com Deus, eu já meditei com o Senhor, eu já estive na presença de Deus, e eu já coloquei diante do Senhor o que eu quero fazer, o que eu pretendo fazer. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Salmo 116:14, pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Jonas 2:9, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, o que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Salmo 76:11, fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus, tragam presentes os que estão em redor dele, àquele que é tremendo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Repita comigo, Deus quer pessoas de palavra. Irmãos, o crente tem que ter propósitos diante de Deus, tem que ter votos perante o Senhor, e tem que cumpri-los, ainda que isso lhe custe a vida. Irmãos, estes são os que vão habitar na cidade do Senhor. Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer reconstruir o nosso caráter para nós termos palavra. Irmãos, sabe o que é um voto diante de Deus? Irmãos, é assim, eu venho a um culto, o Senhor naquele culto opera pelo Espírito Santo e me convence de um pecado específico da minha vida. Sabe o que é voto? Senhor, na tua presença eu me comprometo em nome de Jesus, nunca mais faço isso. E você empenha a sua vida e nunca mais faz aquilo, porque você falou diante de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, os crentes estão ficando sem vergonha. Fala sem misericórdia. Tem culto, vem aqui, um chororó, lascado, abandona, daqui a pouco está fazendo de novo. Ai, pastor, o senhor sabe, né, como nós somos falhos. Sai dessa, além de falho, mentiroso. Além de falho, tratante. Fala sem misericórdia. Irmãos, as pessoas que vão para o céu não são assim. Fala para o lado, não são assim. Ainda que jure com dano seu, não muda, quer dizer, se vai arrancar pedaço de você, cumprir o que você disse,
perde o pedaço, mas você cumpre o que falou, porque os habitantes do reino dos céus são assim. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós temos que começar a entrar nestes propósitos, nestes votos com o Senhor. Nós precisamos tratar do pecado de forma séria. O Senhor te convenceu que a tua língua é muito grande e você fala demais. Então hoje você faz um propósito: Senhor, diante de Deus estou falando, eu fecho a minha boca e não falo mais, e não fico mais em conversinha à toa. E você cumpre isso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. E isso não sai da tua lembrança. A hora que vai tentar falar alguma coisa, já lembre: eu prometi diante de Deus e cumprirei. Diga glória a Jesus. Irmãos gostam muito de falar de Jonas, mas eu li aqui o texto de Jonas 2,9. Sim, foi desobediente, foi parar no ventre da barriga, mas lá ele fez votos ao Senhor e ele disse: o que eu prometi, o que eu votei, eu pagarei. Quando a baleia o vomitou, ele foi cumprir o que o Senhor lhe determinou, mesmo não querendo, mesmo não concordando, mesmo aquilo sendo agressivo, a sua forma de compreender, ele foi cumprir o voto. Diga glória a Jesus. Irmãos, e ele não foi cumprir o voto com medo de cair, porque ele era teimoso o suficiente para nem medo ter, porque ele fez de tudo para fugir diante da presença do Senhor, mas ele fez um voto diante de Deus e o cumpriu. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui nós temos o homem segundo o coração de Deus, estabelecendo o seu propósito de coração, e tão ungido foi pelo Espírito Santo, que tornou-se letra sagrada. Isso é muito sério. Repita comigo: a palavra do crente tem que ser santa. Fala para nós assim: santa. Falou, cumpre. As pessoas que vão para o céu são assim. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, no versículo 2, na tradução internacional: seguirei o caminho da integridade. Repita comigo: Davi prometia ao Senhor integridade. Irmãos, sabe o que é integridade? É ser o mesmo em todos os lugares e em todas as horas, sem disparidade alguma, sempre a mesma pessoa, sempre o mesmo comportamento, sempre a mesma palavra, sempre o mesmo pensamento. Não é aquele que, quando no meio dos crentes, dá uma de crente, quando no meio dos mundanos, vira agente secreto de Deus. Faz misericórdia. Agente secreto, ninguém sabe que ele é crente, nem Deus, né? Faz misericórdia. Diga glória a Jesus. Andarei perante o Senhor com integridade. Fala para um lado: integridade. Irmãos, uma coisa eu estou aprendendo, que eu já vi com outros crentes, que nesta conduta se mostravam bem crentes. E sabe o que é? Irmãos, o crente verdadeiro que não tem vergonha, Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Lucas 9,36, quem de mim e de minhas palavras se envergonhar, também o Filho do Homem dele se envergonhará na sua glória com os santos anjos. Diga glória a Deus. Pessoas que não se envergonham de Jesus em lugar algum. Irmãos, as pessoas são assim, elas conversam com um descrente como se ele fosse crente. Problema dele se não é, e melhor que seja. Diga glória a Jesus. Porque a pessoa chega para um descrente e diz assim: pois é, glória a Deus, o Senhor me abençoou, o Senhor... A pessoa não é crente. E daí? Maravilha, que fique sendo. Diga glória a Jesus. Agora não tem outro assim que entre crente, glória a Deus, agora outro. Pois é, né, que bom, eu consegui isso, que bom, né? Cadê o glória a Deus? Pergunta para você: cadê o glória a Deus? Só porque o fulano não é crente, o glória a Deus você suprimiu?
Diga glória a Jesus. Andarei com integridade, era o propósito de Davi. Irmãos, e olha mais o que ele fala. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Em minha casa viverei de coração íntegro. Versículo 2. Repita comigo. Davi prometia ao Senhor integridade em sua casa. Louvado seja Deus. Irmãos, Davi era um homem público, era rei, era ministro da casa de Deus, era músico, era profeta, um homem muito rico, mas ele prometia ao Senhor integridade em sua casa, em sua família, na sua vida íntima, pessoal e particular. Quer dizer, o que alguém visse ele fazendo, profetizando e cantando no meio do povo, veria ele fazendo dentro de casa do mesmo jeito. Diga glória a Jesus, sem uma versão cênica. Tem crentes mais dados a show, quando no meio do povo é uma devoção que é uma coisa louca, quando dentro de casa é uma sem graceira miserável, mas assim, misericórdia, não tem nada daquilo. Irmãos, Davi profetizava com harpa, tanto no meio da multidão, quanto sozinho perante o Senhor, era do mesmo jeito, não havia disparidade de conduta. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Quem não tem família crente, quem mora com os pais e os pais não são crentes, ou quem tem o cônjuge que não é crente, o que você deve fazer? Vai ser crente do mesmo jeito dentro da igreja ou dentro de casa, porque se lá você é de um jeito e aqui é de outro, a falsidade. Salmo 119 diz assim: aborreço a duplicidade, mas amo os que observam a tua palavra. Diga glória a Jesus. Portar-se da mesma forma, com integridade. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Mas, irmãos, neste salmo Davi também concluiu o seguinte: integridade pessoal não bastava, tinha que haver integridade em sua casa, em sua família. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, você há de concordar comigo que é mais fácil adorar a Deus na igreja do que adorar a Deus dentro de casa com a família. Porque com os nossos mais próximos nós nos irritamos, nós nos aborrecemos. Com os mais próximos, irmãos, muitas vezes não existe consideração, não existe valorização. Valorizam-se os de fora, mas não os de dentro. Então, quando está no meio dos irmãos, ora, chora e se derrama e se quebranta. Quando vai orar dentro de casa, aquela oração mais mequetrefe do mundo, faz misericórdia. Se você vem na igreja e aqui na igreja, ora, levanta a mão, fala em línguas, faz um escarcéu tremendo, vai orar em casa, aquela oração assim, que parece que está dormindo, você é um falso. Essas tuas línguas aqui na igreja é para aparecer. Se vai falar a língua aqui, fala lá também, do lado da mulher, ela olhando para a tua cara assim. Faz assim, viu? Diga glória a Jesus. Porque às vezes tem cônjuge que vem para o culto e fica até na carne. Porque às vezes vem o marido ou a mulher fazendo o maior brigaceiro no carro, chega na igreja e começa a louvar. E o outro fica olhando assim. Fazer misericórdia. Irmãos, além de integridade pessoal, tem que ter integridade familiar. A mesma conduta dentro de casa, o mesmo amor dentro de casa. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui Davi como rei, ele vai além do círculo familiar e começa também a falar da sua esfera profissional. No caso dele era rei, daqueles que haveriam de cercá-lo, dos ministros, daqueles que haveriam de ocupar cargos públicos. Irmãos, e Davi estava falando que em todo o seu raio de influência, ele queria combater
combater o mal. Ele fala expressamente isto. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o crente, além de fazer o bem, tem que combater o mal. Meu amado, nós nunca podemos confundir a vida com Deus com assim, cara de bondade, cara de simpatia e bananice. Fazem misericórdia, um bananão molenga. Não, os santos, além de santos, são fortes. Fala para o lado, os santos são fortes. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Repita comigo: é necessário combater o mal no nosso raio de influência. Não podemos mudar o mundo, mas quem está do nosso lado, nós podemos combater o mal, sim, em nome de Jesus. Aliás, é nosso dever fazer isso. Diga glória a Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Irmãos, o que este salmo demonstra? Repita comigo: este salmo combate o individualismo. Outra das pérolas do mundo moderno: individualismo, cada um por si, Deus por todos. Eu não me meto com você, você não se mete comigo, você ali, eu aqui, e etc e tal. Tudo muito bom na prática, mas isso pode virar omissão. Se está no teu alcance falar, se você está vendo o maligno operando, alguém tem que agir. Irmãos, e uma das grandes funções da igreja nesta terra é de restrição do mal. 2 Tessalonicenses 2 diz que, resistindo ao mistério da iniquidade, do espírito do anticristo, tem um no meio que resiste até o dia em que ele vai ser retirado. Diga glória a Jesus. Para os intérpretes que querem dizer que é o Espírito Santo citado neste texto, mas o Espírito Santo habita em nós, habita na igreja, e se é o Espírito Santo que resiste ao espírito do anticristo, e se ele habita em nós, nós precisamos resistir. Aliás, escrito está, Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, crente tem medo de ser chato, mas mundano não tem medo de ser perverso, desbocado, blasfemo, não tem. Só o crente que é cheio de dedo. O mundo não tem dedo nenhum. Fazem misericórdia. Tá, o crente está lá no serviço. Daí vai lá uma colega de serviço com as palavras mais baixas e mais blasfemas, diz que vai aprontar todas, diz que quer abortar, diz qualquer coisa. Você está ali como crente, qual que é a sua obrigação? Você tem que falar: não faça isso, você vai se amargurar para o resto da vida. O salário do pecado é a morte, a tua consciência vai te destruir. Irmãos, o crente tem que falar: ai pastor, mas é que eu não quis ser antipático. Não quis ser antipático e foi frouxo. Fazem misericórdia. Diga glória a Jesus. Que tipo de crente é você? Pergunta isso para um lado: que tipo de crente é você? Diga glória a Deus. Daí o crente diz assim: é que eu não quis me intrometer. A pessoa veio despejando isso nos teus ouvidos, ela intrometeu-se nos teus ouvidos. Diga glória a Jesus. Irmãos, é incrível. O crente tem vergonha de dizer glória a Deus perto dos incrédulos. Os incrédulos falam os maiores palavrões nos teus ouvidos, não tem vergonha nenhuma disso. Diga glória a Jesus. O Senhor quer nos fortalecer. Irmãos, os cidadãos do reino dos céus são assim, combatendo o mal, combatendo o individualismo. Repita comigo: o crente não é crente só para si mesmo. Irmãos, Mateus 5,12: vós sois o sal da terra e a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a luz e põe debaixo da cama, mas no candeeiro, para que alumie a todos os que entram na casa. Diga glória a Deus. Irmãos, as pessoas do mundo estão se fechando cada vez mais. Só o diabo não está se fechando. Faz misericórdia. As pessoas do mundo, inclusive os crentes, todo mundo está se fechando. Só o diabo que está mais aberto possível. Fala assim, misericórdia. Sabe o que tem que ser mais aberto que o diabo? É a tua boca para falar de Jesus. Diga glória a Deus. Combatendo o mal, resistindo ao mal, em nome de Jesus. Repita comigo: o Senhor nos chamou para sermos comunicadores da sua verdade. Isaías 43, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Mateus 21, se estes se calarem, as pedras clamarão. Atos 4, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Diga glória a Jesus. Hebreus 13, não vos esqueçais da beneficência da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Repita comigo este salmo. Também combate a tolerância. Tolerância. Eu fiz a leitura, na Nova Versão Internacional. O versículo diz assim: não vou tolerar o homem de olhos arrogantes, de coração orgulhoso. Irmãos, o crente entrando como o mundo no individualismo e se fechando, ele vê a coisa errada e não fala, e não denuncia, e não proclama a verdade de Deus. Irmãos, Deus chamou Noé não só para construir a arca, mas para apregoar o dilúvio. Diga glória a Jesus, porque Hebreus 11 diz que ele era pregoeiro da justiça. A igreja não pode só ficar fazendo a arca da salvação, como diz em 1 Pedro 3, fazendo uma figura da arca com a salvação. O crente não pode só construir a arca e o mundo que se afogue no dilúvio. Não. Fala para o lado, não. O crente foi chamado para pregar, para apregoar a justiça de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e para pregar o juízo também, porque quando Paulo estava perante Félix, ele começou a falar sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro, e deixou o Félix espavorido. Ele começou a temer Paulo. Irmãos, o que significa isso? Você vê alguém fazendo coisa errada, você tem que dizer: a mão de Deus vai pesar contra você. Os juízos de Deus são tremendos. Hebreus 10, 31, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que fala a frasezinha, Jesus te ama, fala na hora errada. A pessoa está aprontando todas, o outro diga: Jesus te ama. Um outro está blasfemo, o outro está atravessado, o outro está revoltado, tudo. Não é hora de dizer isso. Se é para dizer alguma coisa, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é o dia do seu juízo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Repita comigo: o crente tem que ser guerreiro. Irmãos, o Senhor falou muito comigo ontem à noite, aquele versículo de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Diga glória a Jesus. Repita comigo: bem-aventurado o que sofre perseguição por causa da justiça. Irmão, sabe por que muitas vezes o crente se cala? Porque não quer se incomodar. Mas só entram no céu os incomodados.
Diga glória a Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Irmãos, o que é sofrer perseguição por causa da justiça? Irmãos, Herodes era o maior depravado que tinha. Pegou a mulher do próprio irmão. O que João Batista falou para ele? Não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão. Foi parar na cadeia, mas foi o maior dentre os nascidos de mulher. Diga glória a Jesus, porque ele tinha que falar. Irmãos, a lei de Deus precisa ser proclamada, e quem vai proclamar? Você está vendo a pessoa fazer o que é contra a palavra de Deus, então você tem que dizer o que a palavra de Deus diz. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, diga glória a Deus. Engrandecido seja o Senhor, glorificado seja Deus. Repita comigo: o crente não pode ter medo de ser chato. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, como as coisas do diabo são repetitivas, enjoativas. Eu estava vindo a pé para a igreja agora à tarde, e ali na frente do bar da esquina, tinha um carro, tocando uma música, e eu fiquei uns 7, 8 minutos até, eu vim lá da frente, que o som estava altíssimo, até chegar aqui na igreja, ouvindo, a música cantava só uma frase, o tempo inteirinho, com baixo contínuo bem forte, tum, 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 e só uma frase, vomitando aquilo nos ouvidos de quem estivesse por perto. Faz misericórdia, perturbando a quem ali estivesse. Só o crente que não quer falar as coisas assim para não ser chato. Irmãos, o Senhor falou muito comigo hoje. Sabe como o crente deve ser dentro de casa? Tem que falar das coisas do Senhor continuamente. Às vezes, os pais crentes ficam falando assim: ai, não vamos ficar falando muito isso para as crianças, né, para não cansá-las. Você sabia que você estava falando algo absurdamente antibíblico? Pois eu vou ler para você, Deuteronômio 6,5. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras nos teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Diga glória a Jesus. O mundo não cansa de ficar sem parar falando o que não presta. O crente tem que falar das coisas de Deus sem se cansar. Diga glória a Jesus. Repita comigo: contra a corrupção na minha casa eu devo agir. Tem coisa errada, fala. Eu já falei, pastor, fala 2, 3, 10, 15, 50, 500 vezes. Porque o sentido que está em Marcos capítulo 6, de João Batista falando que Herodes não falou uma vez só. Cada vez que ele viu Herodes, não tinha lícito para o senhor de mulher do teu irmão. Encontrava de novo, não é lícito para o senhor de mulher do teu irmão. Não é lícito, não é lícito, até que Herodes mandou prender aquele homem, porque não aguentava. Pelo que sofro prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa, 2 Timóteo 2,9. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Repita comigo: o mal, se não for combatido, fermenta. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, olha o que Davi disse: na minha casa não entram os de língua dobre, os de língua falsa, não entram os que difamam o próximo, na minha casa não entra. Diga glória a Jesus. Sabe o que significa isso, irmãos? O crente é uma pessoa de posição, como foi falado no início da pregação. Crente que é crente assim, convida o irmão para ir lá na sua casa. Descobriu que o irmão é linguarudo e começa a falar dos outros crentes da igreja, nunca mais convida. Na minha casa não entra. Na minha casa não entra gente assim. Diga glória a Jesus.
É o que está escrito. Sabe como é crente? É assim, ele chama um encanador. O encanador começa a falar coisa que não convém, não chamo mais, procuro outro encanador. Sabe qual o problema? Mas até que ele fez o serviço direito, né? Irmãos, não é assim que crente pensa. Fala para um lado, não é assim que crente pensa. É uma presença inconveniente dentro da tua casa, não entra. É melhor alguém que não faz o serviço tão bem, mas tem a boca fechada. Diga glória a Jesus, porque isso entra na tua casa e contamina a tua casa e contamina os teus filhos e contamina todas as coisas. Diga glória a Jesus. O Senhor está falando contigo. Fala ao lado, o Senhor está falando com você. Louvado seja o nosso Deus. Engrandecido seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, falar mal do governo, qualquer um fala. Crente ora. Fala isso do lado, crente ora. Se é mensalão, se é sei lá o que, crente ora, porque está escrito, 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo que se faça orações, intercessões, deprecações, ações de graças por todos os homens, pelos reis e pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Diga glória a Jesus. Então, crente que entra numa rodinha de pessoas que estão falando mal do governo, ele já entra. Não, o crente ora. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Fecha os teus olhos. Louvado seja o Senhor. Pai amado, queremos andar diante de Ti com propósito na vida, com propósito de coração. Os nossos votos queremos pagar diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, reconstrói o nosso caráter. Queremos viver para cumprir naquilo que foi proposto diante de Deus. Senhor amado, por mais que isso nos custe, mas, Senhor amado, queremos nos empenhar nisto. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor amado, que o Espírito Santo imprima esta palavra em nossa vida, em nosso coração, em nosso espírito, em nome de Jesus. Glorificado seja Deus.